o ácido úrico é uma substância menos tóxica, por isso é insolúvel. É a substância que vai ser eliminada pelos animais que precisam economizar a água ou que apresentam durante o seu desenvolvimento embrionário a oviposição, quer dizer, botam os seus ovos, então esse embrião vai ter que desenvolver dentro do ovo, onde já existe uma quantidade pequena de água para o seu desenvolvimento. Então observem, ácido úrico está presente nos insetos, nos répteis e também nas aves. Em alguns animais, durante o seu ciclo de vida, nós podemos encontrar, de uma forma predominante, a excreção tanto da amônia como da ureia, como é o caso dos anfíbios, dos sapos. Então vamos perceber como é que isso acontece. Então observem aí a larva do sapo girino. Então os girinos, eles apresentam o seu desenvolvimento na água, não precisam economizar a água. Então a excreção desse animal é a amônia. Quando eles começam a passar por uma fase jovem, eles começam a eliminar agora a ureia. Por quê? Porque eles vão para o meio terrestre, quando adultos, e na fase terrestre eles não vão ter uma quantidade alta de água em seus tecidos. Então nós vamos ter a eliminação da ureia para economizar a água do seu sangue circulante. E o homem? O nosso excreta eliminado em maior quantidade é a ureia. Como é que a ureia ela é eliminada? Então agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a excreção humana, alguns detalhes que são importantes para vocês. Então observem a estrutura do nosso rim. Então nós temos o córtex envolvendo a região interna do rim, a medula. Nós temos a presença de néfrons e o ureter, onde vai ser eliminado aí a urina produzida nos rins. Em detalhes, a estrutura de um néfron. Então, nós temos aí a arteríola aferente. A arteríola aferente está levando o sangue até o glomérulo de Malpighi, onde ocorrerá a filtração do sangue. Grandes partículas não conseguem ser filtradas pelo glomérulo, então retornam à circulação sanguínea pela arteríola eferente, como, por exemplo, as hemácias. As substâncias que foram filtradas caem na cápsula e vão agora serem transportadas pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, túbulo contorcido distal, formando a urina aí no tubo coletor, também chamado de ducto coletor. Percebam que ao longo desse túbulo contornado ou contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, ocorre o processo de reabsorção da água e dos sais minerais. E o resíduo é que nós vamos encontrar no ducto coletor, que é a formação da urina. 99% das substâncias que são filtradas pelo glomérulo caem nos túbulos dos néfrons, serão reabsorvidas, formando então apenas 1% apenas da urina. Acontece que todo esse processo de filtração, processo também de reabsorção, ele segue um caminho. E esse caminho é controlado por quem? Pelos hormônios, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então observe agora as fases de formação da urina. Na formação da urina nós temos o processo de filtração, não pode esquecer, que é o processo que ocorre no glomérulo. Processo de reabsorção da água, dos sais minerais, que são substâncias importantes, e o processo de secreção tubular, é o processo de formação da urina, onde nós vamos ter a secreção dos excretas que estavam em excesso e que vão ser eliminados. Muitos exames de doping são realizados pela urina, porque é lá que nós vamos encontrar excessos de drogas, de substâncias que vão ser eliminadas. Então, ao longo do néfron, a água ela vai ser reabsorvida por um processo de osmose, é um transporte passivo, enquanto que os sais minerais eles serão reabsorvidos e também os nutrientes por um transporte ativo. Agora, esse controle de reabsorção, que pode ser facultativo ou obrigatório, ele também vai ser controlado por um hormônio, que é o hormônio chamado de HAD ou ADH, que é o hormônio antidiurético. Observe então o esqueminha para vocês não esquecerem os detalhes sobre a ação desse hormônio. O hormônio antidiurético, o ADH, ele aumenta a reabsorção da água, porque a água ela pode ser reabsorvida de forma
obrigatória para ajudar na formação do plasma sanguíneo, e o excesso da água vai ser eliminado para formar a urina. Porém, a reabsorção facultativa da água é devido ao hormônio antidiurético, ADH. O que esse hormônio faz? Ele aumenta a permeabilidade da membrana, aumentando a reabsorção da água, diminuindo o volume da urina. A excreção humana é importante, o controle hormonal é muito importante, você tem que se aprofundar e não esqueça do FNA, hormônio produzido pelos átrios cardíacos. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia. Até mais, pessoal!